A Bíblia declara que quando alguém morre, ele volta ao pó, porque ele é feito do pó. A Bíblia fala sobre cremação. Nós não temos nenhuma dificuldade em que alguém seja cremado, porque nós entendemos de que todas as pessoas que morreram, não importa o destino que teve o seu corpo, um dia todas ressuscitarão. Jesus disse em João 5, 28 e 29, que um dia todas as pessoas ressuscitarão. Boas ou más, elas ressuscitarão. E isso independe do tipo de morte que ela teve e independe do que foi feito com o corpo após a morte. Então nós não temos nenhum problema em uma pessoa ser cremada. O certo é que um dia a matéria será milagrosamente recomposta por Deus. Nós veremos esse tema com mais detalhes mais à frente do nosso programa. Ainda dentro do tema da morte, eu queria ler mais alguns textos com vocês que vão nos trazer luz sobre esse assunto. É possível conversar com os mortos? Hoje no Brasil, nós temos filosofias, nós temos muita gente defendendo que teve contato com pessoas que já morreram. Nós temos muita gente dizendo que conversou com quem já morreu, trazendo mensagens para quem está vivo e sofrendo. O que a Bíblia declara sobre esse assunto? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, tem algo a nos ensinar. Vamos deixar que a palavra de Deus, que é a autoridade final, nos mostre o que é a verdade. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, assim diz a palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é clara em dizer que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, se o morto não tem consciência, e Jesus comparou a morte a um sono, em João capítulo 11, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro, é impossível que alguém que morra volte para falar com alguém. Damião. Pastor, depois que uma pessoa morre, se eu orar para ela, isso pode ajudar de alguma forma ela? No que ela fez aqui na Terra? Não pode ajudá-la. Por que não pode ajudar? Porque só existe consciência enquanto há vida. Enquanto eu tenho vida, eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu posso tomar decisões morais e espirituais. Há 3 coisas que põem um limite à oportunidade de salvação de uma pessoa. A primeira delas é quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, ela está selada ou para a salvação ou para a perdição. A condição de salvação de alguém não pode ser mudada depois da morte. Por isso que o apelo de Hebreus, por exemplo, é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É em vida que eu tenho que tomar as minhas decisões. Então não adianta orar por quem já morreu. Então a morte põe um fim. O segundo caso que pode acontecer é alguém, mesmo estando em vida, ele pecar contra o Espírito Santo. E nós já falamos aqui nesse programa sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. É insistir tanto numa coisa errada que você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Se você comete esse pecado, você está perdido eternamente e não tem como mudar de posição mais. Terceiro, há um momento que a Bíblia descreve que vai terminar a chance de salvação para a humanidade. Isto é visto, por exemplo, em Apocalipse 22, 11, onde João declara que quem é santo continue a santificar-se e quem é ímpio continue na prática da impiedade. Jesus também falou sobre esse momento quando ele contou a parábola das bodas, quando a porta foi fechada e aqueles que estavam de fora não puderam entrar. Então há um momento em que a oportunidade de salvação vai se findar para toda a humanidade. Então, a morte é um desses momentos que põe fim. Então, quem já morreu já está decidido para a salvação ou perdição. Não adianta orar por essa pessoa. É claro que a gente sente saudades, a gente sofre pela ausência, nós podemos lamentar os nossos mortos sem nenhum problema. Agora, a nossa oração tem que ser por quem está vivo.